Então, pessoal, entendido isso, a gente volta nesse ponto para entender aqui doença de juros simples ou monocíclica. A gente já falou um pouco sobre juros simples, né? Nas doenças de juros simples, está até anotado aqui, ó, a quantidade de inóculo inicial, o Y0 aqui, é o que mais importa. Como vocês viram lá, o capital no banco lá. Se eu estou falando de juros simples, o que mais importa é o capital inicial. A taxa R vai ser aplicada sobre o capital inicial. Então, se é uma doença monocíclica, o que mais importa é saber a quantidade de doenças que você vai começar nesse cultivo. O que mais importa em relação ao tamanho do problema que essa doença vai causar é a quantidade de doença inicial, se você começa com mais ou menos doença no cultivo, tá bom? Então, aqui faz-se a analogia em relação a essa doença. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o que acontece então para essa doença. Uma doença monocíclica, então. Como é uma doença monocíclica, não acontece aumento, multiplicação de inóculo na mesma safra, tá? Então há apenas um ciclo de infecção no campo. Então é o exemplo lá da cana-de-açúcar, do estilago. Aqui tem o exemplo de um campo infestado com Sclerotium rufus, onde se plantou o feijão também, né? O esclerótico ele vai causar murcha, as plantas de feijão murcharão e morrerão. Então, o inóculo primário é o principal responsável pela infecção. A quantidade de plantas de feijão que eu vou morrer, que eu vou perder, que vai diminuir o meu plantel, a queda na minha produtividade em relação a essa doença, está basicamente ligada ao inóculo primário, à quantidade inicial de doença, tá? E não aos ciclos de doença, porque é uma doença monocíclica. Então, basicamente, é isso. Então, não acontece dispersão do patógeno e dentro do mesmo ciclo a ocorrência de novas doenças aqui. Então, aqui, ó, detalhe importante: murchas, podridões radiculares, tombamentos, quase sempre, né? E carvões são tipicamente doenças de juros simples ou monocíclicas, tá? Então, para estudar o progresso dessa doença, o fitopatologista vai ao campo e coleta os valores de intensidade da doença, geralmente através da incidência. Lembrem? Incidência que a gente já conversou. Incidência ao longo do tempo. Eu não preciso medir a severidade nesse caso. Então, está aqui o exemplo de uma doença monocíclica, né? E a evolução dela. Quando eu ploto os valores de incidência em função do tempo, eu obtenho uma curva cumulativa de progresso aqui, geralmente do tipo monomolecular. E a gente vai ver aqui, tá? Esse detalhe não precisa preocupar muito em relação a isso, tá bom? É só para entender um pouquinho da dinâmica aqui da doença, do progresso da doença, né? Intensidade de doença em relação ao tempo. Esse comportamento, doença monocíclica. Tá. Vamos passar aqui, ó, para a questão da doença policíclica, então. Tá. Aqui esse gráfico, pessoal, ele mostra quando eu ploto isso e faço um ajuste estatístico, né, eu consigo observar a questão do incremento da doença, da intensidade de doença ao longo do tempo, que é essa figura 4.
Então aqui, pessoal, eu não vou querer complicar o entendimento, eu quero que vocês entendam basicamente o que é a doença monocíclica, esse fator de correção, e entender aqui então que aqui nesse caso a gente tem, depois que eu ploto isso no gráfico, o meu R aqui é a taxa de incremento, né? É a inclinação. A inclinação dessa curva, ela é em função da taxa R aqui, tá? Então, pessoal, quando eu faço o ajuste aqui desses pontos nesse dy sobre dt em relação ao tempo, eu observo que aplicando esse fator de correção, o que a gente vai ter é uma redução da intensidade da doença ao longo do tempo, tá? A redução do progresso, tá bom? A gente tem um progresso muito alto no início e depois um progresso menor. Isso aqui é em função do fator de correção. Então tá a fórmula aqui, o dy sobre dt igual a Rm, né, a taxa média, vezes o 1 menos y aqui, que é o fator de correção. Então, quanto mais doença eu tenho no cultivo, menor é o progresso da doença. Então, aqui tem uma explicaçãozinha, depois vocês dão uma lida com mais calma, acho que vai ser mais fácil. É bem difícil por videoaula explicar esse comportamento, né? Então, depois dêem uma lida aqui, ó. Que eu quero que vocês memorizem efetivamente aqui, ó. Quanto maior a quantidade de inóculo inicial, ou quanto maior a eficiência do inóculo inicial, maior número de plantas ficará doente em menor tempo. Tá? Então, uma doença monocíclica, eu preciso me preocupar muito com a quantidade de inóculo inicial. O que é esse inóculo inicial na prática? É quando eu compro uma muda do viveiro, eu tenho que ter certeza que essa muda do viveiro ela vem sem doença, vem sem nematóide, sem uma doença bacteriana ou fúngica. Esse é o inóculo inicial da área. É quando eu compro uma semente, eu tenho que comprar uma semente certificada, ter certeza que essa semente não está vindo com doença, porque se ela vier com doença, é o inóculo inicial, tá? Então, toda fonte de introdução de doença vai ser o meu inóculo inicial ali na área. Se for uma doença monocíclica, esse inóculo inicial é de extrema importância. Se for uma doença policíclica, ele é importante, claro, evidentemente é importante evitar ao máximo a entrada de inóculo, mas a doença policíclica, eu posso ter um inóculo inicial muito baixo e ainda assim ter uma explosão de doença no meu cultivo, porque a doença policíclica ela se comporta como juro composto, que é o que a gente já viu lá. Tá. Esse RM que eu citei ali rapidamente, sobre a inclinação da reta aqui, que é a taxa, ele é muito importante em termos de pesquisa, principalmente para comparar a, a evolução da doença, comparar diferentes patógenos, raças, cultivares, medidas de controle. Então, para a gente ter uma ideia nessa analogia com a pandemia que a gente está passando, a gente fala de um R lá, quando uma pessoa transmite para menos de uma pessoa, a gente tem um R abaixo de 1. Quando uma pessoa transmite para 5 para 10 pessoas, a gente tem um R lá de acima, né, de 5, por exemplo, uma quantidade maior. Quando o R está abaixo de 1, a gente tem um decréscimo na epidemia, né? Quando está acima, a gente tem um aumento, tá? Dessa situação. Então vamos entender agora um pouquinho dos juros compostos, das doenças policíclicas. Policíclicas. O que é importante aqui, ó? Importante inóculo secundário, tá?
Então, na doença policíclica, eu posso começar com o meu capital inicial ou com uma quantidade de inóculo inicial, a quantidade de doença inicial baixa, mas como juro rende juro, inóculo gera inóculo, eu posso ter uma explosão de doença no meu cultivo, eu posso ter um problema muito sério, né? Então, inóculo rende inóculo, pois ocorrem vários ciclos secundários de infecção. O inóculo primário, que está aqui, o inóculo primário pode ser importante nessas doenças, que é o que a gente comentou, mas o progresso ele é determinado principalmente pelo inóculo secundário. Então, às vezes eu posso começar com um pouco de requeima, um pouco de pinta preta no cultivo do tomate, tá? Mas o que determina efetivamente a quantidade de doença que eu vou ter, o progresso da doença na minha lavoura, no meu cultivo, é esse RM, é a taxa de progresso, né? No caso, é a quantidade de geração de novos esporos e de novas infecções. Então, a taxa de progresso está muito ligado a as novas infecções que acontecem no cultivo. Se eu adotar alguma estratégia de controle, um fungicida, protetor, alguma coisa assim, eu vou reduzir drasticamente essa taxa de progresso dentro do cultivo. Então vamos entender aqui um pouquinho essa curva aqui agora, ó, que é a curva cumulativa de progresso de uma doença policíclica, tá? Então, plotando os dados ali, a gente observa dessa forma aqui, ó. No início, eu tinha um inóculo inicial baixo, mas como é uma doença policíclica, inóculo gera inóculo, eu tenho uma explosão de doença. A severidade de doença aqui, ó, ela vai explodir. Ela sai, por exemplo, aqui de 0,1, 10% de doença, né, de severidade, e explode para 80, 90% das plantas ou da planta consumida pela doença. Quando chega nesse ponto aqui de 80, 90%, devido ao fator de correção, o progresso da doença diminui aqui, ó, ele estabiliza. Então, ok? Então, essa é a curva característica da doença policíclica aqui. Deixa eu só ajustar aqui, que está bem ruim esse material aqui. Tá. Então, aí tem algumas teorias aqui sobre ponto de inflexão, alguma coisa nesse sentido. Vou passar mais o que é mais importante para vocês na videoaula. O resto vocês leem. Então, em relação às curvas aqui, ó, numa doença policíclica, eu posso dividir essa curva em três fases. Uma fase exponencial, onde eu tenho valores de y aqui, ó, de intensidade de doença que vai de 0 até 0,05, que significa de 0 a 5% de doença. Nesse caso, a maior multiplicação de doenças no campo, antes mesmo de serem detectadas, ocorre na fase exponencial. Essa fase ainda é importante epidemiologicamente porque os fungicidas eles são mais efetivos se aplicados nessa fase. Então eu tenho que pegar a doença ali no início, tá? Quando ela está com até 5% de severidade no cultivo. Estou falando de uma doença policíclica. E depois dessa fase, dos 5%, ela entra na fase logística, que é essa fase de crescimento intenso aqui, que é depois que eu tenho, então, entre 5% e 50% de severidade. A maioria dos danos econômicos é observada nessa fase. Então, eu preciso evitar entrar nessa fase, porque senão o dano econômico já vai ter acontecido. Aí não adianta ficar aplicando fungicida, fazendo pulverização, agrotóxico, quando a perda já aconteceu. Tá? Então, em muitos casos, os fungicidas são aplicados na fase logística, pois são menos efetivos que se aplicados na fase exponencial. Ou seja, eu vou entrar com alguns fungicidas, principalmente os sistêmicos, quando eu estou nessa fase aqui ao redor de 5%. Tá? Eu evito, então, que chegue a 50%. Né? Eu estou aqui no 0,05, 0,10, 0,1, né? E aí ali é o ponto que eu tenho que controlar. Depois disso, eu tenho a perda econômica, tá? Então, a fase logística é a fase de controle, principalmente com fungicidas sistêmicos. Aqui na exponencial eu estou controlando com fungicida protetor, nesse caso, né?
ou controles preventivos, digamos. E eu tenho a fase terminal quando a quantidade de doenças está acima de 50%, Y maior que 0,5. Então, mais da metade do tecido vegetal está doente. Pulverizações com fungicidas não são eficientes nessa fase terminal. Por que não são eficientes na fase terminal? Por conta daquele fator de correção, eu já sei que a quantidade de doença vai diminuir e porque o dano econômico já foi causado, aí não adianta mais, tá? É aquela história de chorar sobre o leite derramado, aí já foi, tá? Então tem outros detalhes aqui sobre os modelos, eu não vou entrar em detalhes, né? Eu acho que quem quiser ler pode tirar dúvida comigo sobre esses modelos aqui, mas não é algo que eu considero essencial para a gente entender nesse momento, tá? Nessa situação a gente pode rever em outro momento. Então, aqui mostrando, né, numa transformação de dados, eu tenho o gráfico dos incrementos da doença ao longo do tempo. É diferente da quantidade de doença no cultivo. A quantidade de doença no cultivo, ele só aumenta, né? Tinha uma percentual do cultivo doente e agora ele só vai aumentando. Agora, qual que é o incremento? Incremento é o quanto que aumentou, né? Como se fosse qual que é o rendimento da poupança que você está tendo mês a mês. Ele está quanto que é o incremento? Então, o incremento inicial ele é baixo, depois ele aumenta aqui, né? Muito forte o incremento. E aí, quando chega nessa faixa aqui, acima de 50% de intensidade de doença, esse incremento ele diminui. Então, por isso que depois de 50%, a gente já não faz mais, não tem sentido mais fazer o controle da doença, tá? Então, eu faço aqui, principalmente aqui nessa região, antes aqui dos 10%, ó. Tá vendo aqui que quando dá o 10%, a doença sobe. Claro que essa é uma curva também genérica, tá? Ela, ela não vai, esse modelo não vai representar todas as doenças, representa algumas aqui, tá? E o autor dessa apostila, ele trabalha bastante também com tomate, por isso a gente tem bastante exemplo aqui com tomate. Então, em vista da severidade crescente, haverá saturação dos campos de infecção. Então, é aquela situação que eu expliquei para vocês, quanto mais eu tenho da planta doente, mais saturado tá essas folhas, né, os campos de infecção. E aí eu não consigo mais causar novas doenças, porque já está quase tudo doente. Então, a quantidade, o incremento da doença diminui, e eu tenho esse fator de correção que a gente conversou atuando aqui, ó. A partir de 0,5, então, vai desacelerar o progresso da doença. Então, ao final da pandemia, que é o que está aqui, ó, ao final da epidemia, desculpa o termo, ao final da epidemia não há mais tecido sadio para ser infectado, né? E o fator de correção vai chegar no seu máximo ali. Entendido, pessoal? Essa aula é um pouquinho complexa, um pouquinho difícil de passar por vídeo aula, tá? Mas leiam a apostila, por isso que eu gravo as aulas aqui na apostila. A ideia é só trazer um bate-papo, eu atuar somente como um facilitador, mastigar um pouquinho a informação, mas vocês têm que ler a apostila para entender os detalhes, a compreensão e tirar as dúvidas para mim. Pode mandar para mim as dúvidas, que aí eu explico um pouco melhor a partir da necessidade de um melhor entendimento ou de uma explicação sobre um viés diferente, utilizando exemplos diferentes. Próxima aula a gente vai falar então sobre o estudo de caso e a gente já vai avançar um pouquinho mais aqui, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.